Vamos lá. No inciso 2, nós vamos encontrar agora a tortura-castigo. Perceba que agora a finalidade do agente não é mais aquelas. Nenhuma daquelas. E sim a de castigar a pessoa que está sob os seus cuidados. Imagine um agente penitenciário que está puto da vida em razão da escala, resolve se vingar num preso que ele não gosta muito. Tratando ele com constrangimento, provocando um intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigá-lo. Agora tu vai ver, está fazendo barulho aí, agora tu vai apanhar a noite toda. Esse ato do agente penitenciário vai caracterizar a tortura. Que tipo de tortura? Tortura, castigo. Perceba que ele não está fazendo isso para obter informação, ele não está fazendo isso para provocar a ação criminosa e nem muito menos em razão da discriminação. Ele está torturando o preso para castigar. Ah, era tu que estava gritando ontem à noite? Enchendo o saco aqui, provocando a desordem? Então agora tu vai ver, agora tu vai apanhar. Esse ato caracteriza tortura. Modalidade de tortura, castigo. Lembrando que por ser praticado por agente público, a pena é aumentada e haverá ainda a perda do cargo com inabilitação para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Não é isso? Então, no inciso 2, nós temos a tortura-castigo. Entendente? Ela pode ser praticada por uma babá, a exemplo daquilo que a gente viu na televisão, da babá que já não aguenta mais a bagunça da casa, espanca a criança, apaga pontas de cigarro na pele da criança, que joga água fervendo na criança. Sim, isso é tortura, castigo. Entendido? Muito bem. Então, submeter alguém que esteja sob sua guarda, poder ou autoridade. No caso da babá é guarda, né? Do agente penitenciário, autoridade. Com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Entendido? Então, cuidado com esse detalhe. Tortura, castigo. Percebam que nesse caso do inciso 2, a lei exige que o sofrimento seja intenso. Diferente do caput, em que lá não se exige o sofrimento intenso. Percebem isso? No caput ele fala sofrimento físico ou mental e no inciso 2 ele estabelece o intenso sofrimento físico. Por que o legislador trouxe essa expressão, intenso? Para não confundir o crime de tortura e castigo com o crime de maus tratos, lá do Código Penal. Então essa é a ideia. Se o castigo causar sofrimento, crime de maus tratos. Se o castigo causar intenso sofrimento, isso vai ser avaliado pelo juiz, crime de tortura. Ficou claro? Essa palavra é importante para caracterizar a tortura e castigo. Então perceba que a tortura na modalidade castigo só estará caracterizado quando houver a presença da palavra intenso. Qual é a razão dessa palavra? Para não confundir com crime de maus tratos. Entendido? Vamos anotar isso? Então olha só. Crime de maus tratos. Crime de maus tratos. Sofrimento. Crime de tortura, castigo, intenso, sofrimento. Entendido? Essa palavra, ela foi colocada com o propósito de deixar claro que a tortura, castigo, depende de um sofrimento intenso, profundo. Show de bola. Pois não. Não, só na forma dolosa. Dolosa. E se tiver 3 agentes, um está pedindo para que o segundo haja em um terceiro? Aquele que manda, ele é o autor na condição de autor mediato, né? É aquele que dá a ordem. Já aquele que executa, ele é o autor executor. Ambos responderão pelo crime. Beleza? E aquele que se omite?
Aí a gente vai entrar numa outra situação que eu vou explicar daqui a pouco. Também existe o crime para aquele que se omite em face de uma tortura quando tem um dever de impedir ou de apurar. Beleza? Eu vou explicar daqui a pouco. Por hora, ficou claro que a tortura castigo exige um intenso sofrimento? Ficou claro? Pois não, meu irmão. Intensidade também significa continuidade? Não há necessidade de ser habitual. O pessoal que está em casa, o colega perguntou, tenente, intensidade significa que, ou pode significar que é habitual, que todos os dias o agente vai lá e bate no cara? Não é habitualidade, beleza? A habitualidade poderia ainda assim ser maus tratos se só provocou sofrimento. O que caracteriza o intenso é a profundidade do constrangimento que provoca sofrimento extenso, intenso realmente para o indivíduo. Beleza? Muito bem, vamos lá? Então a tortura castigo, ela tem um detalhe que diferencia, exige um intenso sofrimento físico ou mental. Muito bem, bom, também existe a do parágrafo 1º, que ela é muito aplicada para nós, agentes envolvidos, né, na área de segurança pública, quando a gente acaba exagerando, se cedendo, cometendo um crime de tortura. Que é quando eu submeto a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Então, por exemplo, pegar o preso que está incomodando a ordem no interior do estabelecimento prisional e colocar ele dentro de uma jaula de 1 metro cúbico, fechada, sem iluminação e com ar rarefeito. Eu estou, ainda que não batendo nele, eu estou impondo àquela pessoa presa uma medida que não está prevista em lei. Isso caracteriza tortura, certo? Perceba que aqui, nesse caso, não há necessidade de ser intenso. Basta aplicar uma medida que seja constrangedora e que provoque sofrimento. Medida esta que não está prevista em lei. Então, senhores, senhoras, vocês que em breve estarão no sistema penitenciário, só façam o que a lei de execução penal mandar. Lá na lei de execução penal existe o RDD, o regime disciplinar diferenciado, não é isso? Muito bem. E a lei estabelece as hipóteses em que autoriza a pessoa a ser colocada no RDD e o prazo que ela pode ficar. Então, se eu colocar alguém que não tem um justo motivo, que não tem os requisitos no RDD, isso é tortura. Porque eu estou aplicando uma medida não prevista em lei para aquela pessoa. Entendido? Então, cuidado. Cumpram rigorosamente o que está na lei, vocês principalmente, que cuidarão de presos, né, terão essa responsabilidade, autoridade sobre presos, pessoas sobre a custódia de vocês, tomem cuidado para evitar, porque qualquer excesso pode incorrer ou no inciso anterior ou no parágrafo 1º, entendido? Ou na tortura castigo ou no parágrafo 1º, que é a aplicação de uma medida não prevista em lei. Muito bem. E aquele que se omite? Imagine a seguinte situação. O delegado de polícia chegou na delegacia, foi olhar o xadrez e viu que havia um preso todo ensanguentado, todo lenhado, com marcas pelo corpo, inclusive de choque elétrico. Ele vê aquela situação, pergunta o que aconteceu e o outro preso fala, os agentes vieram mais cedo aí, deram a lenha no coitado para que ele dissesse onde estava a arma do crime. O delegado, rapaz, foi mesmo, aconteceu isso? Não, foi. Aconteceu isso, inclusive está filmado ali, ó. O momento que os agentes entram, desce a lenha. Aí o delegado, beleza, vai embora e nada faz. Deveria ter instaurado um processo, concorda? Um inquérito para apurar o fato. Não faz nada, cruza os braços. Ele não participou da tortura, ele só tomou conhecimento e não apurou. Ele vai responder pelo quê? Tortura na condição omissiva. Entendido? Tortura por omissão. Só tenham cuidado com um detalhe. Só responde pela tortura omissiva quem tem o dever de impedir ou de apurar. Pessoas que não têm essa obrigação não responderão por tortura. Imagine a seguinte hipótese. Imaginem que eu estou saindo da faculdade, eu sou aluno de Direito, da faculdade de Direito, estou saindo da faculdade, 10 horas da noite, indo para o meu carro, indo para o estacionamento, quando eu paro numa esquina e vejo guardas municipais utilizando da Spark para torturar um morador de rua para que ele confesse quem foi o autor de um roubo que aconteceu horas atrás. Eu vejo aquilo, vejo o sofrimento, vejo a tortura e não faço nada, vou embora. Pergunta, eu, como particular, aluno, nesse exemplo,
tem o dever de impedir? Dever legal de impedir? Não sou garantidor. Eu tenho o dever de apurar, abrir um procedimento para apurar a conduta dos guardas? Não. Eu vou responder por tortura omissiva? Não responderei por tortura omissiva. Só responde por tortura omissiva quem tem o dever de impedir ou o dever de apurar. Entendido? Entendente? Então, nessa situação, o senhor, no exemplo, responderia por qual crime? Em tese, pelo crime de omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal, porque eu poderia ligar para as autoridades para que fossem lá impedir a continuidade da tortura. Mas eu não respondo por tortura omissiva, entendido? Anotem, destaque isso no material de vocês, o pessoal que está em casa também. Só responde por tortura omissiva quem tem o dever de impedir ou o dever de apurar. O dever de impedir ou o dever de apurar. Certo? Tenente quer dizer que é só para o funcionário público? Não, peraí. A mãe que vê a babá torturando o filho e nada faz, responde por tortura omissiva, porque a mãe é garantidora, ela tem o dever de impedir. O pai também, concorda? Então não é somente para o agente público. Claro que na maioria das vezes isso aplica para o agente público. Né? Colega de guarnição, está lá, Pedro e Rafael, eles montam a guarnição. Pedro é o motorista, Rafael é o comandante da equipe. O Pedro para no sinal, vê o mendigo, vai lá na Spark, na tonfa, começa a torturar ele para obter uma confissão. O Rafael, que é o mais antigo, fica observando aquilo e nada faz. Vai responder por tortura omissiva? Vai. O Pedro, que está torturando, a tortura na modalidade comissiva, a ação, aquela lá do caput do artigo 1º, enquanto o Rafael, que cruza os braços, que não impede, ele deveria impedir. Por mais que seja um colega de guarnição, ele deveria ir lá e prender o autor, o policial autor. Né? Se ele nada faz, se ele cruza os braços, ele responderá por tortura omissiva. Ficou claro? Entendido? Tem ou não tem um dever de impedir? Tem. O oficial que vê e não apura? Tem. Entendido? Então, resumindo, para passar as dúvidas, só responde por tortura omissiva quem tem a obrigação, o dever de agir. Entendido? Omissiva, mesmo o de obrigação de impedir, obrigação de apurar. Em outras palavras, quem não tem esta obrigação não responderá por tortura omissiva. Ficou claro? Tranquilo até aí? Um detalhe interessante, percebem que a pena é mais branda para a tortura omissiva? Todo mundo concorda? Qual é a pena da tortura comissiva? A lá do caput do artigo 1º, reclusão de quantos anos? 2 a 8 anos, enquanto a tortura omissiva é de detenção de 1 a 4 anos. Isso é um detalhe, tá? Melhor, de 1 a 4 anos. Isso é um detalhe. Como esse crime ele é punido com detenção, segundo o entendimento que prevalece, eu não vou aplicar à tortura omissiva os rigores da hediondez. Em outras palavras, a doutrina, eu queria que vocês anotassem isso, entendem que a tortura omissiva não é um crime equiparado à hediondo. Anotem isso, por favor. A tortura omissiva não é crime equiparado à hediondo. A tortura omissiva não é crime equiparado a hediondo. A tortura omissiva não é crime equiparado a hediondo. Entendido? A tortura omissiva não é crime equiparado a hediondo. E quer um exemplo que acaba tendo benefício se comparado com a tortura comissiva? Enquanto aquele que está batendo, que está constrangendo com uma daquelas finalidades, vai responder pela pena mais grave, também vai, pela lei, começar a cumprir a pena em regime fechado. Ao passo que a tortura omissiva, não. Já que é punido com detenção, ele não vai cumprir a pena em regime fechado, porque, como todos vocês devem saber, crimes punidos com detenção, o regime inicial da pena ou é o semiaberto ou é o aberto. Concorda? Então, anotem também esse detalhe, a tortura omissiva não vai para regime fechado, anotem aí.
A tortura omissiva não vai para regime fechado como início de cumprimento de pena. A tortura omissiva não vai para regime fechado como início de cumprimento de pena. A tortura omissiva não vai para regime fechado como início de cumprimento de pena. Entendido? O início ou é semiaberto ou é aberto. Ele até pode ir para o regime fechado se for aplicado para ele aquele instituto chamado de regressão de regime, que vocês devem estudar lá na lei de execução penal, mas o regime inicial não pode ser o fechado. Tranquilo? Muito bem. Cara, essa lei ela é pequena, mas tem muita informação, né? Show de bola. Vamos recapitular o que estudamos até aqui? Então, olha só, nós começamos falando que a lei de tortura brasileira, diferentemente da lei de tortura de outros países, pune a tortura tanto quando praticada por um particular, quanto a tortura que é praticada por um agente público. Essa foi a primeira observação. E aí, na sequência, nós vimos que quando a tortura é praticada por agente público, haverão duas consequências mais gravosas. A primeira delas é que a pena será aumentada e a segunda é que a condenação acarretará na perda do cargo com a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Lembra disso? Muito bem. Na sequência, nós vimos que a tortura, na sua modalidade tradicional, ela tanto é punida quando causa sofrimento físico, como também quando causa sofrimento mental. Existe tanto a tortura física como a tortura psicológica. Mas o crime de tortura exige sempre uma finalidade específica. O que vocês anotaram ali como dolo específico. Uma finalidade específica por constranger alguém provocando sofrimento físico ou mental. Uma dessas aqui. É qualquer tipo de discriminação que caracteriza a tortura? Não. Quais são os tipos de discriminação? RR. Racial, religiosa. Tranquilo? Não é qualquer tipo. Na sequência falamos sobre a tortura castigo, que ela diferencia do crime de maus tratos, por quê? O sofrimento físico ou mental é intenso. É intenso. A babá pode cometer esse crime? Pode. A mãe pode cometer esse crime? Pode. O agente penitenciário pode cometer esse crime? Pode. Qual é a diferença de pena para a mãe e para o agente penitenciário? É que para o agente penitenciário a pena será aumentada e ele perderá o cargo, ficando inabilitado. Tranquilo? Muito bem. Na sequência, nós falamos sobre a imposição de medida não prevista em lei, que também é considerada tortura, caso ela cause sofrimento físico ou mental. Falamos sobre a tortura omissiva e existe uma observação que é muito importante. Qual é? Ela só pode ser praticada por quem tem o dever, a obrigação de impedir ou de apurar a conduta que tomou conhecimento. Entendido? A pena da tortura omissiva é a mesma pena da tortura comissiva? Não. São penas diferentes, tanto em razão da natureza como da quantidade. Tranquilo? Pergunta: o autor da tortura omissiva, o delegado que tomou conhecimento da tortura praticada por seus agentes e não apurou o comportamento, ele vai cumprir a pena em regime fechado? Não. Por quê? Porque a tortura omissiva é punida com pena de detenção e a pena de detenção só autoriza o regime inicial semiaberto ou aberto. Entendido? Lembre-se disso, vocês vão aprender lá na lei de execução penal. Não sei quem é o professor que vai ministrar isso para vocês, mas saibam que quando a pena ela é de reclusão, a depender da quantidade, ela pode ser de regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Agora, quando a pena é de detenção, o regime inicial, né? Ou é semiaberto ou aberto. O autor de um crime punido com detenção só pode ser levado ao regime fechado caso ele cometa uma falta grave, que nós chamamos isso de regressão de regime. Vocês vão aprender bem lá na lei de execução penal e vão lembrar disso. Entendido?
Ficou claro, então, que a tortura omissiva tem duas informações importantes para a nossa prova. Duas informações importantes. Primeira dela, só pode ser praticado por quem tem a obrigação de impedir ou de apurar. Segunda informação importante, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser o fechado. Mas da mesma forma vai para o aumento de pena também. Vai para o aumento, se praticado por agente público, que é o que aumenta a pena é o agente público como sujeito ativo. Ótimo, é isso aí mesmo. Tranquilo? Muito bem. Só um detalhe. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já entendeu que esse dispositivo é inconstitucional, no sentido de que tanto o autor da tortura comissiva como o autor da tortura omissiva podem ter como regime inicial qualquer um desses que são autorizados pela legislação. Em outras palavras, o STF autoriza a imposição do regime semiaberto para o autor da tortura comissiva, autoriza. Porque diz que a lei não pode fixar um regime único e exclusivo. Segundo o Supremo, essa competência de dizer qual o regime inicial de cumprimento de pena compete ao juiz. Tá? Então, por isso que esse dispositivo hoje ele é considerado inconstitucional. É claro que se cair na prova, em termos gerais, a gente vai responder com base na lei a resposta tal como está escrita. Entendido? Muito bem. Bom, para concluir, a tortura vai ser qualificada, olha só, qualificada, ou seja, mais grave, pena maior, quando ela resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou então quando a tortura resultar a morte. Imagina lá no filme Tropa de Elite. Cadê o baiano, porra? Ah, não sei, não vi. Bota no saco. O cara apaga, tira do saco. Pá, tapa na cara. Agora, porra, cadê o baiano, caralho? Não sei, eu não vou falar. Bota no saco. Tira o saco. Bota no saco. Tira o saco. De repente, o cara apagou e não acordou mais. Morreu. Puta que pariu. Os policiais, puta merda. Não era esse o objetivo. O objetivo não era matar. E se fosse, eu já tinha dado um tiro na cabeça dele. Não era o objetivo matar. O objetivo era obter uma confissão. Agora ele morreu, eu não vou saber mais onde está o baiano. Imagina que tivesse acontecido isso. Qual era a pena para os torturadores? Esta. De 8 a 16 anos. Nós estamos diante de uma tortura qualificada pela morte. Entendido? Cuidado para não confundir. Olha que interessante, olha como é legal isso aqui. Ó. Cuidado para não confundir o crime de tortura qualificada pela morte, que é esse que nós estamos falando a partir de agora. Tortura qualificada pela morte. Com um outro crime, que está lá no Código Penal, que é o de homicídio qualificado pela tortura. Fala, tenente, e agora qual é a diferença desses dois crimes? Qual é a diferença da tortura qualificada pela morte, cuja pena é de 8 a 16 anos, para o crime de homicídio qualificado pela tortura, cuja pena é de 12 a 30 anos. Qual é a diferença? E agora? Você sabe dizer? O dolo do agente. Exatamente. O dolo, a vontade do agente. A intenção dele. Enquanto na tortura qualificada pela morte, a intenção do criminoso, do torturador, é torturar, essa é a intenção dele. Ele não quer a morte, ele não deseja a morte. A morte acontece por algo que foge ao seu controle. No homicídio qualificado pela tortura, a intenção do agente qual é? A de matar. Eu vou lhe matar. Só que não vai ser rápido, rapaz. Tu vai sofrer. Aí eu arranco uma unha, tiro os pelos do cara todo, dou choque elétrico, afogo. Ah, ainda está vivo? Sofreu um pouquinho mais. Começa a queimar parte do corpo dele. Torturo, esgano. Até matar. Até atingir o meu objetivo. Então perceba que quando a intenção for a de matar, mas para tanto ele utiliza de meios torturosos,
Qual é o crime? Homicídio qualificado pela tortura. Por isso que a pena é mais grave. Quando a intenção for apenas a de torturar, mas resulta uma morte não desejada, o crime será de tortura qualificada pela morte, entendido? Tanto é que a doutrina classifica esse crime como crime préter-doloso. Préter-doloso. Pois o dolo se restringe à tortura e a morte, ela não é desejada, e sim de natureza culposa, acidental. Ficou claro? Já no homicídio qualificado pela tortura, o dolo dele é o de matar. A tortura é apenas um meio que ele utiliza para causar um sofrimento maior para a vítima. Mas ele vai matar mais cedo ou mais tarde. Ficou claro? Então, se cair lá na prova, policiais desejando matar uma pessoa, torturam ele até não suportar mais as dores, provocando-lhe o óbito. Que crime é esse? Homicídio qualificado pela tortura. Se na questão disser policiais querendo obter uma confissão, torturam uma pessoa, mas sem desejar, acabam se excedendo e provocando uma morte não querida. Que crime é esse? Tortura qualificada pela morte. Ficou claro? É por isso que esse tem a pena mais elevada do que este. Entendido? Muito bem. Show de bola. Direito penal é massa demais. Vamos lá. Só a título de informação complementar, além da pena ser aumentada quando o sujeito ativo é agente público, também será aumentada quando a vítima for criança, gestante, portadora de deficiência. Cuidado, né? Quando eu falo deficiência, eu estou incluindo tanto a deficiência física como a deficiência mental. Adolescente ou maior de 60 anos. A pena também é aumentada se o crime é cometido mediante sequestro, ou seja, eu rapto uma pessoa, levo ela para um cativeiro para torturar ela lá. Isso também é causa de aumento de pena. Entendido? Muito bem. Então, são causas de aumento de pena para a tortura. Show de bola. E para concluir, o último artigo da lei, o artigo 2º, que traz uma hipótese de extraterritorialidade da lei de tortura. A lei de tortura, em outras palavras, ela é aplicada tanto para a tortura que acontece no território brasileiro, como a tortura que acontece em outros países. Mas, para tanto, é necessário ou que a vítima seja brasileira, ou que o autor da tortura encontra-se, ou seja, encontrado em local sob a jurisdição brasileira. Entendido? Então, imagine o seguinte, imagine que lá na Alemanha, um alemão entra dentro da embaixada brasileira e tortura um agente diplomático. Dentro da embaixada. Vai ser aplicada a lei de tortura a este fato? Vai. Vai sim. Porque o autor estava dentro de jurisdição brasileira e a vítima era brasileira. Tranquilo? Não que precise ter presente os dois requisitos. Nesse exemplo, acabou coincidindo com os dois. O autor estava dentro de área de jurisdição brasileira e a vítima também era brasileira. Entendido? Então, são hipóteses de extraterritorialidade. Eu queria que vocês anotassem isso aí. Né? Até já está aqui, só destaque, pelo menos. Extraterritorialidade, incondicionada, inclusive. Show de bola. Maravilha. Então, se perguntar na prova, a lei de tortura só se aplica a fatos ocorridos no território nacional. Certo ou errado? Errado. Tanto em fatos do território nacional como acontecidos no estrangeiro. Muito bem. É isso. Deixa de lado a lei de tortura. Respira um pouco, respira um pouco. Bebe uma água. Vamos agora falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Eu já tenho uma crítica, só para início de conversa. O nome não deveria ser Estatuto do Desarmamento, porque naquele referendo em que as pessoas foram convocadas para definir se a arma deveria ou não ser vendida no Brasil, teve como votação final de que a arma de fogo deveria ser vendida. Portanto, o nome não era para ser desarmamento, e sim Estatuto do Armamento.
O certo é esse. Foi a vontade popular. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, mas vamos deixar de lado essas críticas, né? E vamos falar especificamente sobre os crimes que estão nela previstos. O Estatuto de Desarmamento também não é uma lei exclusivamente penal, não é. Não é uma lei exclusivamente penal. Do artigo 1º até o artigo 11, vocês vão encontrar regras de natureza administrativa, que irão disciplinar a posse e o porte de arma de fogo no Brasil, que irão definir quais são as competências do SINARME, competências da Polícia Federal, competências do Exército. Tenente, precisa dar uma olhada? É interessante passar em revista, mas o foco principal de vocês tem que ser a parte penal, que vai do artigo 12 até o artigo 23, 24, por ali. Beleza? Então, estudem com estratégia. Foquem naquilo que é mais provável de ser cobrado na prova. Muito bem. Do 12 até o 23, 24 são os artigos que foram mencionados no material. São esses que estão aí no slide. Tranquilo até aí? Bom, o Estatuto do Desarmamento também é classificado como uma norma penal em branco. Por que, tenente? Por que mesmo? Porque depende de uma complementação. O conceito, a definição do que é arma de fogo, o que é acessório, o que é munição, o que é arma de fogo de uso permitido, o que é arma de fogo de uso proibido. O conceito, essas definições que são importantes para entender os crimes, estão definidas em uma outra lei. Então, como há necessidade dessa complementação, o Estatuto do Desarmamento também é classificado como norma penal em branco. Tranquilo? Tal como a Lei de Drogas. A gente precisa ir lá na portaria ver quais são as substâncias entorpecentes. Aqui, a gente precisa ir lá no decreto, esse que é recente, que foi aprovado pelo Bolsonaro, né? 9847 de 2019, para saber quais são os conceitos de arma. Tenente, eu preciso ler esse decreto? Não. Não está na prova de vocês. Se vocês estivessem estudando para a Polícia Federal, muito possivelmente teriam que estudar, porque cai lá na prova da PF. Para vocês, não está no edital. Vamos focar só no Estatuto. Só estou introduzindo, porque se eles perguntarem na prova, o Estatuto de Desarmamento é norma penal em branco, a resposta que vocês vão dar aqui, sim. Tranquilo? Muito bem. Quem é a vítima? Também é toda a coletividade. Quando uma pessoa mantém ilegalmente uma arma de fogo no interior da sua residência, sem ter o devido registro dessa arma de fogo, quem é vítima? Todos nós, que estamos passíveis de serem vítimas por uma utilização indevida desse equipamento. Tranquilo? Então, tal como a Lei de Drogas, os crimes do Estatuto de Desarmamento também são classificados como crimes vagos. Atingem toda a coletividade. E o bem jurídico é a incolumidade pública. Muito bem.